Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Negócios Globais e hoje vamos falar sobre 3 ETFs que investem em REITs, que é o setor imobiliário americano, e vamos falar sobre os principais. Se você gosta de renda passiva, principalmente em dólar, você vai gostar desse conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre como funcionam esses ETFs, no que eles investem, qual que é a taxa de administração, que é muito importante ao escolher um ETF. E claro, vamos entender exatamente como cada um deles trabalha e qual a diferença entre eles, tá bom? E se você não me conhece ainda, eu sou o Thiago Armentano, analista de valores mobiliários e especialista em renda passiva em dólar, em ativos globais. Sou analista-chefe de ativos globais lá da casa de análise Simpla Club e nesse conteúdo nós vamos explorar um pouquinho sobre os REITs. Se você ainda não está familiarizado e gosta de dividendos, os REITs são uma das melhores formas da gente conseguir receber renda passiva em dólar lá dos Estados Unidos, comprando imóveis de forma indireta. E aí a gente tem diversos setores. A gente tem o setor, por exemplo, residencial, onde a gente tem REITs como Avalon Bay, Equity Residential, que são focados em condomínios e você consegue receber uma parte dos aluguéis desses condomínios residenciais. A gente tem o setor de varejo, tem empresas como Realty Income, que é focado em imóveis voltados para o varejo. A gente tem o National Retail, que é o NNN, também focado em varejo. A gente tem o setor de data centers, que são aqueles REITs que alugam espaços dentro dos seus data centers para as principais empresas de tecnologia. A gente tem os REITs de comunicação, como o American Tower. Ou seja, temos muitas possibilidades de conseguir ter renda passiva com esses ativos. Como você já sabe, para construir uma carteira de ativos globalizados, é importante que você diversifique. Você tem ali pelo menos de 12 a 15 ativos para poder sair do risco individual da seleção de cada ativo e você conseguir trazer, principalmente nessa diversificação, diferentes segmentos para poder minimizar o risco da sua carteira e, claro, ativos que sejam descorrelacionados. Thiago, está muito difícil, o que eu faço? Você pode investir em ETFs que funcionam também muito bem e a gente vai falar justamente sobre esses ETFs. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, que aí você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente fala sobre o mercado global como um todo e já deixa o like se você está achando legal, tá? Se gostou desse vídeo, deixa o like, o YouTube vai entender que é relevante esse conteúdo e vai mandar para mais gente. Essa papagaia toda que todo mundo sempre fala, você já sabe, tá? Então vamos lá, vamos começar o conteúdo. Vou falar sobre o ETF menos conhecido, tá? Menos abrangente e depois a gente vai para o mais abrangente que muitos de vocês talvez conheçam, porque ele é mais falado. Mas vou começar pelo XLRE, primeiro ETF aqui da nossa lista. Ele basicamente vai pegar empresas imobiliárias, REITs, tá? Na verdade aqui tem um bom disclaimer que é importante. Empresas imobiliárias e REITs não necessariamente são a mesma coisa, tá? Existem empresas imobiliárias que não se classificam como REIT. Porque para o REIT ser classificado como REIT, ele precisa atender alguns critérios. Entre eles, distribuir 90% do seu lucro líquido e ter pelo menos 75% das suas receitas oriundas do mercado imobiliário. Então tem REITs que vão ter empresas imobiliárias que não são REITs, tá? E a gente vai ter ETFs, na verdade a gente vai ter ETFs que vai ter empresas imobiliárias que não são REITs e a gente vai ter os ETFs que investem só em REITs, tá? E no caso do XLRE, ele vai pegar os REITs que estão dentro do SP500, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai olhar, beleza, empresas que estão dentro do SP500. Qual que é a taxa de administração dele? 0,08%, tá? E ele é um REIT da SPDR, State Street Advisor, uma grande gestora de recursos lá dos Estados Unidos. E aí quais são as principais empresas que estão dentro dele? A gente tem o American Tower, que é gigantesco, é um REIT de comunicação, com várias torres de telecomunicação pelo mundo. A gente tem o Prologis, que é um REIT mais voltado para a parte logística. A gente tem o Welltower, que é um REIT mais voltado para o segmento de saúde. A gente tem o Equinix, um REIT de tecnologia. Digital Realty, REIT de tecnologia. Realty Income, um REIT de varejo. E, basicamente, a gente tem uma distribuição aqui relativamente boa, tá? O American Tower não representa mais do que 10% do
top 10 de ativos que estão dentro do XLRE. Isso é bacana, tá? Porque você tem uma diversificação relativamente boa. E aí, quando a gente olha dentro do gráfico do XLRE, a gente vai ver que em termos de indústria, ele tem 12% em retail, 12% em residential e tem 42% em REITs mais específicos. Ou seja, são aqueles REITs que muitas vezes não vão se enquadrar em outra indústria. Healthcare 13,9%, industrial 9,12% e aqueles REITs de desenvolvimento 7%. Tá muito próximo do que a gente tem a indústria como um todo, se a gente pegar um índice mais aberto. Isso aqui é bom, tá? Tem diversificação, mas o que é importante a gente avaliar? Quantas empresas tem dentro dele? E aí eu te pergunto, você acha que a gente vai ter mais empresas ou a gente vai ter menos empresas aqui? Lembra que eu falei no começo que esse aqui é o REIT menos abrangente? Então aqui a gente vai ter menos empresa. Ele vai pegar basicamente as empresas, os REITs que estão dentro do S&P 500, que é o índice americano das 500 maiores empresas. Lembrando que os REITs também são empresas, mas são empresas com foco no setor imobiliário. E o XLRE tem basicamente ali em torno de 35 a 40 REITs dentro dele. Então é um REIT com menos ativos dentro da sua estrutura. E isso aqui é um ponto importante, porque se a gente olhar para um REIT que tem um pouco menos de empresas, a gente vai ter, claro, uma concentração maior dentro dele, tá? Diferentemente dos próximos que eu vou falar, que tem uma quantidade de ativos maior. E aí aqui dentro do site, a gente vai conseguir ver também, aqui eu estou dentro do site do fundo mesmo, o site que a State Street Advisor disponibiliza para qualquer um acessar. A gente tem um yield importante aqui, tá? Um yield distribution, quando a gente fala de ETFs, não é bem um dividend yield, mas um yield distribution que a gente fala, de 3,38%. Tiago, mas para o mercado que distribui dividendos é relativamente pouco. Não necessariamente, tá? Porque a gente tem muitos REITs de crescimento aqui dentro que acabam distribuindo dividendo menor. E aí quando a gente tem o dividend ou cost lá na frente, a gente pode ter um dividend bem melhor, tá? Principalmente quando a gente fala dessa distribuição com o valor da cota subindo. É um REIT legal com um pouco menos de diversificação, tá bom? Desculpa, é um ETF que tem REITs dentro dele com um pouco menos de diversificação em quantidade de ativos. Beleza? Vamos para o nosso segundo ETF da nossa lista, que é o SCHH. É um REIT que vai pegar ali é um ETF, pessoal, tô confundindo as siglas. É um ETF que vai pegar os principais REITs que estão dentro do mercado americano e excluindo os REITs de mortgage, os REITs que são de dívida, aqueles REITs hipotecários que a gente fala, tá? Então ele vai ter foco em equity, em tijolo, tá? Em empresas que compram ativos sólidos e não em dívida. E ele tem uma taxa de administração bem baixa, de 0,07%. Hoje tem uma capitalização mais ou menos de 44 bilhões de dólares. É um ETF bem legal. E se a gente pegar o distribution yield dele, aqui a gente está falando de 3,15%. Ele é mais abrangente, tem mais de 120 REITs dentro dele. Então, naturalmente, ele vai ter REITs que distribuem menos dividendos, tá? E aqui dentro do site vocês conseguem verificar várias informações importantes. Inclusive, se você quiser ver o prospecto que está aqui, você clica aqui dentro do site, eles mostram o prospecto do fundo em PDF, que às vezes é bacana para quem quiser ter mais informações sobre o ETF. Todos os fundos normalmente disponibilizam os seus prospectos para a gente entender como é que o fundo trabalha. Tá demorando um pouco para carregar aqui, mas carregou aqui, ó. E aí aqui vocês conseguem ter uma noção muito melhor de como ele funciona. Normalmente a gente vai ter uma divisão por quais são os principais riscos eles colocam, qual é o tipo de tamanho das empresas que estão contidas. A gente consegue ver o Annual Report aqui também, que é o que o fundo divulga de resultado anual, tá? Muito legal, a gente tem uma tabela de rentabilidade aqui. Se a gente pegar os últimos 10 anos, o XLRE e o SCHH ficaram abaixo das P500, a gente está num período de juros que não está favorecendo o mercado imobiliário, mas nem sempre isso é verdade. Se a gente pegar um período de 40, 50 anos, tem momentos em que o mercado imobiliário
ele vai muito bem, tá? É que realmente o índice SP500, com juros que a gente teve recentemente e a entrega de produtividade e de ganhos de eficiência que as empresas americanas estão entregando, tá difícil realmente de bater. E o mercado imobiliário tem sofrido um pouco, tá bom? Falamos sobre o XLRE e falamos sobre o SCHH. Agora vamos falar sobre o mais abrangente e provavelmente o que você conhece, que é o VNQ, tá? Que é um ETF da Vanguard. E aqui a gente tem uma taxa de administração um pouco mais alta, de 0,13%. Normalmente a gente olha muito para essa parte de taxa de administração, porque quando a gente contrata um ETF, a gente compra um ETF, na verdade, a gente quer pagar o mínimo de taxa de administração possível, mas 0,13% ao ano nem é algo muito absurdo, principalmente quando a gente compara com os fundos ativos aqui no Brasil, os ETFs negociados no Brasil, tá? O VNQ ele é muito mais abrangente, tá, pessoal? Ele tem aqui quase 170 empresas, e aqui a gente não tem só REITs, tá? A gente tem empresas imobiliárias também. Então, o VNQ ele é o mais abrangente de todos. Ele basicamente vai pegar o setor imobiliário listado em bolsa nos Estados Unidos, tá? Então, é um ETF que a gente, quando monta uma carteira de ETFs que investem em REITs, normalmente a gente usa o VNQ porque é o mais diversificado de todos. E é legal porque o VNQ ele tem uma correlação negativa, ou uma correlação muito baixa com o mercado americano de equity, de ações. Então dá para você compor uma carteira com VNQ e VO, podendo se beneficiar dessa descorrelação e conseguir de alguma forma minimizar o risco da sua carteira, principalmente em momentos de queda do mercado. Tá? É um ETF muito bacana de se compor carteira, mas se a gente olhar a rentabilidade, nos últimos 10 anos, ele ficou para trás do SP500 também. Então você precisa entender quem é você na fila do pão. Sou uma pessoa que estou montando uma carteira mais focada em crescimento, quero porrada, então talvez você tenha que escolher, ou pelo menos compor sua carteira de uma maneira mais focada em SP500 e em ETFs que estão mais focados em tecnologia, principalmente, e claro, empresas de crescimento que entreguem margem, tá? Se você quiser colocar a sua carteira outros tipos de ativos, como por exemplo o VNQ, o XLRE ou o próprio SCHH, você vai entender que aqui vai ser um ponto de diversificação, tá? Vão ser ativos que vão ajudar a sua carteira, de repente, a ter um vol menor. Beleza? Talvez com uma rentabilidade menor em alguns períodos, mas com menos volatilidade. Mais segurança quando a gente fala de menos volatilidade. Tá bom? Esses são os 3 principais ETFs. Muitos de vocês vão me perguntar: Thiago, como é que eu faço para combinar os 3, tá? E aí você pode ter uma combinação, mas não necessariamente você precisa ter essa combinação. Se quiser combinar, beleza, mas entenda que você vai ter sobreposições aqui. Então o que eu acho legal? Acho legal você ter VNQ e talvez um pouquinho de XLRE, dependendo da composição da sua carteira, para poder ter um pouco mais de foco nos principais REITs que estão no SP500. Agora, VNQ e SCHH talvez não faça muito sentido ter junto. Agora, você pode separar uma parte da sua composição de carteira para ter a maior parte em VNQ, um pouquinho de XLRE, e o resto talvez em VO, um pouco de QQQ, aí vai depender muito do seu perfil de risco. E aí é interessante que você entenda como estruturar uma carteira com base naquilo que você gostaria de ter para o seu futuro, tá? E é isso que a gente ensina aqui no canal, por isso que é importante você acompanhar todos os outros vídeos que eu falo. Inclusive tem vídeo de montagem de carteira que eu ensino como fazer uma carteira estruturada para o seu perfil de risco, para você aprender a montar a sua carteira. Tá bom? Tamo junto, grande abraço. Se você ainda não tá inscrito, você é maluco, se inscreve aqui, fique por dentro de todos os vídeos e deixa o like se você gostou do conteúdo. Eu vou deixar justamente agora esse outro vídeo aqui de montagem de carteira completa para você saber como montar a sua carteira. Tamo junto, grande abraço, a gente se vê lá.